Bom dia. Tudo bem, gente? Hoje o professor de vocês vai ser eu. Obrigado. Aliás, eu queria agradecer muito, viu? Agradecer ao reverendo Abel, não está aqui hoje, mas quero deixar o meu agradecimento para ele, para a dona Josina, né? E para a classe toda, porque eu sei que a dona Josina, ela costuma ligar para algumas pessoas perguntando quem gostaria que desse aula, e eu sei que o meu nome foi citado, eu fico muito lisonjeado com isso, né? Agradeço a confiança de vocês, né? E espero não decepcioná-los, tá bom? A gente vai fazer uma oração para começar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a lição de hoje, tá? Tá todo mundo com a revista, né? Eu sei que vocês têm a revista, e essa classe... Todo mundo com a revista? Se estiver faltando, a Verinha diz que pega. Então vamos orar, gente? Pai maravilhoso, Pai celestial, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez nos reunir em Tua santa casa, Pai. Sabemos que o nosso mundo passa por tantas tribulações, Senhor, e nós temos visto tantas guerras, Pai, tantos problemas que acometem a nossa sociedade, Senhor, mas nós te agradecemos porque Tu és um Deus zeloso, Pai. Tu és aquele que transforma um deserto num manancial, Pai amado. E mesmo que andemos por vales sombrios, Pai, Tu ainda és capaz de nos fazer descansar em pastos verdejantes, Pai amado. Esteja conosco nesta manhã, Pai, nos abençoe, ilumine a minha vida, que estarei falando sobre a Tua santa palavra, Pai, e abra os ouvidos e a mente daqueles que estarão ouvindo, Pai. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Pai amado. Em nome do Teu santo Filho que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Gente, quando o reverendo Abel me disse que eu daria aula para vocês, né? Eu aceitei, lógico, de imediato, só que eu não sabia qual seria o tema, e ele me passou a revista, e quando eu fui ver o tema na revista, vi que era sobre presbíteros e diáconos. Aí ele até percebeu a minha expressão, eu falei, poxa, reverendo, mas justo esse tema eu vou ter que dar? Mas não seria justo, né, com o reverendo e com a classe, né, por isso que eu agradeço a confiança de vocês, simplesmente declinar por causa do assunto, né? Eu confesso, vocês que me conhecem, sabem mais ou menos como é que é o meu estilo aqui na frente, né, mas confesso que é um assunto que não me deixa muito à vontade. E aí eu passei a semana estudando, né, a revista, vendo, procurando alguns estudos. Encontrei um estudo muito interessante do reverendo Hermstein, né, de 50 páginas, só falando sobre presbíteros e diáconos. E, na verdade, vai ser a base do que eu vou usar, além da revista, né, muito bom. Mas eu confesso que fiquei um pouco preocupado. Lendo a revista e a lição, alguns já devem ter lido também, eu percebi que não seria assim um bicho de 7 cabeças, né? Só que a revista ela dá a lição de uma maneira muito técnica, né? E se a gente fosse só repetir o que está escrito, poderia ser muito fácil eu chegar aqui e a gente ler o texto da revista, mas eu acho que ficaria uma aula um pouco maçante, cansativa, né? Só eu falando, e quais são as obrigações, né? As exigências para se ser um presbítero ou diácono. Então eu pensei, vamos ver como é que a gente pode melhorar isso, né? E eu estou falando tudo isso porque o conhecimento da palavra de Deus, né, é uma coisa assim difícil. Se a gente não mergulhar, a gente pode se surpreender, né? A gente nunca deve subestimar. E de maneira alguma eu estaria aqui na frente justamente fazendo isso, subestimando a inteligência, né, de uma classe tão experiente, né, com pessoas tão capacitadas, né, com presbíteros assistindo aula, né? Presbítero Rinaldo, o seu José Ribeiro sempre está aqui, né? Eu não posso chegar simplesmente aqui na frente, subestimar a inteligência de um reverendo Abel, por exemplo, uma dona Josina, né, e falar achando que estou, né, falando bonito simplesmente, sem ter conteúdo, né? Então, a gente tem que se aprofundar no estudo, não é fácil, né?
A palavra de Deus, eu imagino que ela não se compara com nada, né? Mas se eu fosse comparar com alguma coisa da nossa vida, eu talvez a comparasse com o mar. Eu não sei se todos aqui conhecem o mar, né? Mas com certeza já viram, né? Seja pela televisão. Quando a gente chega no mar, você não conhece? Ah, tá bom, desculpa. Não, tudo bem. Quando a gente chega no mar, dona Cida, que a gente vai na praia, na areia, né, que a gente pisa descalço, né, e sente aquela brisa, né? Não tem uma brisa boa, né? Porque tem uns mares que são um pouco fedidos por aí, né? Mas sente a areia no nosso pé e a gente vai entrando assim na água, né? Aquela brisa gostosa é uma sensação muito boa, não é, gente? É gostoso demais, né? Só que aí você começa a entrar para dentro do mar, né? E aí você vê a água subindo, né? E aí quando ela vai chegando por aqui, você já começa a perceber que você já não tem muito controle mais da situação. Você já começa a olhar o mar de uma maneira um pouco diferente, né? Então, quando a gente se converte, né, e tem aquela experiência maravilhosa com Deus, né, que a cada dia que a gente acorda, a primeira pessoa, o primeiro ser que a gente pensa é Deus, né? Não é assim que acontece quando a gente se converte? Pelo menos comigo foi assim. Eu me converti um pouco tarde, só depois que eu me casei, na verdade, né? Por causa da minha esposa, que já era cristã, né? Até então, eu ia na igreja buscar a minha esposa, eu saía do futebol, ia de short, sem camiseta, chegava lá todo marra, sabe? Achando que, né? E aí eu tive esse encontro maravilhoso com Deus. E aí, a cada manhã que eu acordava, a primeira pessoa que eu pensava era Deus, né? Eu percebi o quanto Ele me fez tão bem, mesmo sem eu buscá-lo, né? E quando você chega no mar a primeira vez, a sensação parece essa, né? Quando você... Só que aí você vai entrando para dentro do mar e você percebe que você já não tem mais controle da situação, né? Alguém precisa interceder por você, né? Esse alguém é o Espírito Santo. Por isso que eu comparo a palavra de Deus às vezes com o mar. A gente pode até dizer que um pescador conhece bem o mar, né? Afinal de contas, ele vive no mar, né? Ele sabe onde vai ter um cardume, se ele olhar para o sol, se ele olhar para as gaivotas, ele vai saber aonde jogar a rede, né? Os pescadores de Jesus eram assim, né? E nem sempre conseguiam. A gente pode dizer que um marinheiro conhece bem o mar, né? Ele vai para o alto mar com o seu navio, mas todos eles conhecem de uma maneira superficial, né? Eles estão só acima do mar. Nas profundezas do mar mesmo, nem mesmo o melhor mergulhador, entendeu, consegue saber tudo que existe ainda lá, tá? Existem criaturas no fundo do mar que a gente nem sabe que existem, gente, né? Em regiões abissais do mar, que a gente não consegue chegar, existem coisas que a gente não consegue imaginar. A palavra de Deus, eu às vezes comparo ela mais ou menos assim. E eu estou dizendo isso por quê? Porque sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue nada, tá? E se a gente for levar isso para o lado humano, do conhecimento humano, a gente vai chegar na mesma definição, tá? Porque às vezes a gente acha que se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. Tá? Até que eu gosto de ficar andando, dona Cida, não tem problema. Às vezes eu faço essa... Depois eu volto aqui. Vocês querem ver, gente? Dona Cida, a senhora tem uma grande amiga. Por exemplo, Dona Olinda, eu vejo sempre vocês juntas, conversando. A senhora provavelmente sabe muitas coisas da vida dela. Talvez se a senhora tivesse que comprar um presente para ela, a senhora saberia exatamente o que comprar, não é? A senhora sabe, talvez, qual a cor preferida dela, o que ela gosta, né? Os nossos amigos são assim, né? Mas será que a senhora conhece ela profundamente, a ponto de saber que numa situação extrema de nervoso, qual seria a reação dela? Nunca conhece, né, outra pessoa. A gente não conhece, né? Quer ver? Pai e filho, mãe e filho, por exemplo. Esposo. Às vezes a gente não conhece, às vezes a gente acha que conhece os nossos filhos profundamente, tá? E sabe exatamente de tudo que eles gostam, entendeu? Aí você, de repente, tem uma notícia de alguma coisa que ele aprontou, e pode ser tanto para o bem como para o mal, viu, gente? Às vezes os filhos surpreendem a gente. Pode falar, querido. Sérgio, eu descobri que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Eu vou chegar nesse ponto, Dona Olinda, eu vou chegar lá. Ele chegou perto de mim com um revólver e eu empurrei ele. Mas olha aí,
É isso que eu estou querendo dizer, gente. Olha, sua amiga está chamando a senhora para vir aqui. Gente, eu tenho uma filha de 17 anos, talvez alguns já saibam. Ela foi estudar no Paraná, no norte do Paraná, 800 quilômetros de distância. Eu incentivei minha filha, enquanto ela estudava, a ela fazer aquilo que ela gostava. Eu não podia simplesmente chegar para ela, quando ela me disse que iria para lá, e falar, poxa filha, não vai, porque o pai quer que você fique perto de mim. Eu estaria sendo até injusto. Ela poderia chegar para mim e falar, bom, mas o senhor me incentivou tanto a fazer o que eu gosto, agora que eu quero fazer o que eu gosto, o senhor vai falar que não quer? Tudo bem. A minha esposa foi com ela para lá, para o Paraná, passou 3 dias com ela, numa pensão, só para moças, uma casa onde tem 8 quartos e vivem 8 meninas, quarto que não tinha nem janela, apertado, tudo. E a minha esposa voltou e a gente tinha certeza que em uma semana a gente ia receber uma ligação da minha filha, chorando, falando, olha pai, me desculpa, mas eu não aguentei, eu estou voltando. E quando ela ligou para a gente pelo Skype, a gente se fala pelo Skype, eu e minha esposa assim, já esperando a notícia, ela atende, ela chamou, a gente viu que ela estava com um sorriso até aqui e falou, pai, achei aquilo que eu queria fazer, não volto mais. Eu e minha esposa, a gente ficou congelado, que ela até achou que estava dando defeito, mas não era, a gente congelou realmente e ficou assim. Eu, sério filha? Ela, pai, amei o curso, não quero voltar mais. E eu falei, meu Deus. E eu achava que... Você vê, eu tinha uma impressão de que ela iria fazer uma coisa e não fez. E a gente não se conhece, como a dona Olinda falou, nem a nós mesmos, gente. É que eu não vou ter tempo de abrir espaço, porque senão eu tenho certeza que todo mundo teria uma experiência para contar sobre reações que teve e que jamais imaginava que teria. Eu com essa mesma filha, eu gosto de citar alguns exemplos meus, para não falar dos outros, eu falo de mim. Ela quis trabalhar comigo uma vez no metrô, ela tinha uns 10 anos de idade, minha filhinha. E ela, pai, quero trabalhar com o senhor. Eu falei, vamos, filha. O metrô estava insuportável aquele dia, mas ela quis, eu levei. A gente entrou, não tinha como sentar, evidentemente. Então, ela encostou no ferro e eu fiquei com o meu corpo protegendo ela, porque eu vi que estava muito cheio. Só que quando chegou no Brás, a lei da física foi beleléu, porque aquele negócio que não cabe 2 corpos no mesmo espaço é mentira, lá cabia mais. Não tinha mais espaço, mas lá cabia. E aí eu percebi que ela ia ser espremida e eu comecei a fazer uma força descomunal com o meu corpo para protegê-la. Então ela ficou aqui na minha frente, só que ela estava encostada numa barra de ferro. E se eu começasse a espremê-la aqui, ela iria se machucar. Gente, sem brincadeira, entrou um cidadão do tamanho do Naylor, sabe o Naylor? Gigante, bem maior do que eu. E ele começou a fazer força, e eu botei meu braço aqui para protegê-la, esse bração forte que eu tenho, mas eu descobri que eu tinha uma força que eu não sabia de onde vinha, e consegui segurar o corpo dele aqui. Só que aí ele começou a reclamar, e ele começava a falar assim, tira o braço daí, tira o braço daí. E eu segurando aqui, tremendo, e a minha filha já com o olho arregalado, olhando para mim, pai, me ajuda, e eu falei, meu Deus do céu, vou espremer ela aqui. E ele, tira o braço daí. Até que eu dei-lhe uma cotovelada. Eu não sei de onde veio coragem, porque ele era grande mesmo. Que até a voz dele afinou. Aí ele, nossa, eu só pedi para o senhor tirar o braço daí. Eu falei, você vai espremer a minha filha aqui, pelo amor de Deus. Gente, mas se eu tivesse que entrar em confronto com um rapaz daquele, com certeza eu iria levar desvantagem. Então a gente às vezes não sabe, gente. Eu já virei uma mesa, eu vou contar isso para vocês em segredo, tá? Não é um exemplo a ser dado. Quando a minha esposa teve uma paralisia no olho, a gente foi para o hospital, era hospital público lá na USP, Levamos 2 horas para ser atendido. Quando eu entrei para ser atendido, a médica simplesmente pegou o celular e saiu para atender o celular. E ela entrou atrás de um biombo, porque eram divididos por biombos, E eu escutei ela conversar no celular, passar uma receita para uma amiga dela. E a amiga dela estava com dificuldade para entender, e ela ficava repetindo toda hora a receita. E eu ali, com a minha esposa, passando mal. De repente me deu um acesso de raiva, que eu quebrei biombo, virei mesa, virei tudo dentro daquele hospital. Gente, é lógico que eu saí de lá, perseguido pelos seguranças, E um deles falou, o senhor está quebrando patrimônio público, o senhor não pode fazer isso. E eu me lembro muito bem dessa frase, porque a minha esposa me disse que eu ganhei uns 5 anos de crédito com ela quando eu repeti para ele. Ele falou, o patrimônio mais importante da minha vida é minha esposa. Ganhei uns 5 anos de moral com ela por causa disso.
Sem brincadeira. Eu falei, se você encostar a mão em mim, essa coisa ainda vai ficar pior. Né? Eles me deixaram ir embora, eles viram que eu realmente fiquei... Mas eu quebrei tudo lá dentro, gente. Sem brincadeira. Cheguei em casa, falei com os meus filhos. Falei, olha, o que o pai fez não se deve fazer. Mas foi um acesso de raiva. Eu não tinha controle de mim aquele dia. E era de noite. Eu tinha chegado do meu trabalho, cheguei em casa, percebi que ela não estava bem, o olho dela paralisava, você fazia assim, ela não mexia para lugar nenhum. Aí depois descobriram que ela tinha um tumor no nervo do olho. E graças a Deus ela ficou internada num outro hospital depois e tudo se resolveu. Mas naquele momento, e eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter uma história para contar sobre filho ou sobre qualquer outra situação, de momentos que você tirou força da onde não tinha. Viu? É ou não é, gente? A gente não se conhece. E aí a gente fica imaginando, se a gente que é ser humano tem essas atitudes para proteger os nossos filhos, principalmente filhos, né? E Deus, né? A gente... Exatamente, o Deus. grande amor dele, o que ele não faz para nos proteger? Exatamente. E se vocês querem ver, eu até coloquei aqui um exemplo. Alguém pode abrir lá em Romanos 7,14, 7,19, na verdade, que vai falar sobre o bem que eu quero fazer e não faço e o mal que eu não quero a gente faz, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha lá. Querem maior exemplo do que esse? A gente não consegue controlar nem as nossas emoções. E o que dizer de Pedro? Alguém pode ler em Pedro? Em Mateus 26, 31, 35? O que Pedro dizia para Jesus? Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Olha lá. O que Pedro tinha dito para Jesus, gente. De nenhum modo lhe negarei. Eu não preciso nem contar o final da história, todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Às vezes a gente fala, por isso que a gente às vezes não é aquilo que fala, e sim aquilo que faz. Tá, agora tem um salmo que eu vou dizer para vocês aqui, e eu vou ler, que esse vai dizer quem é que realmente nos conhece. Salmo 139. Eu vou ler só do 1 até o 6, tá? Pode me acompanhar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Se Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. O que a dona Cida tinha falado aqui. Imagina Deus com o seu cuidado, o seu zelo para cuidar. É só Ele, gente, que esquadrinha o nosso coração. Claro que a gente não vê a reação, né? Como você teve uma reação lá. Mas a gente pode ver e que muitas vezes acontece coisas e Ele nos livra. Exatamente. Eu tenho certeza disso. E é todo o cuidado dele, desde que a gente sai de manhã até a noite, ele cuida. Essa semana eu recebi, né, pelo WhatsApp, assim, uma conversa muito interessante com Deus. De um homem que, desde que ele levantou até a noite, ele só teve coisas para reclamar. Aí Deus pegou e falou, tá bom, então agora você me ouve. Se você acordou atrasado, foi porque a noite toda o teu anjo estava lutando porque a morte estava te rondando. O seu carro não pegou da primeira vez e você chegou atrasado do serviço, porque se você tivesse saído no horário, tinha um irresponsável lá que ia bater no seu carro. A comida estava errada, porque a pessoa que fazia a sua comida não. Então a comida sua, você não aceitou aquela comida, porque certamente aquela comida ia te fazer mal. Chegou em casa, ele gostava de esquentar os pés na bacia. A bacia não esquentou. É porque ia ter um curto-circuito na sua casa. Aí, então ele começou, e mais isso, mais isso, mais isso. Então eu imagino que aquela pessoa foi
se encolhendo, eu tá bom, Senhor, de hoje em diante, nunca mais vai falar. Mas Vou agradecer por tudo. É assim, às vezes a gente só sabe, aconteceu isso, aconteceu. Mas Deus está cuidando. Não aconteceu isso por causa daquilo. Eu lembro que uma vez a minha filha, aconteceu isso com ela. Ela saiu atrasada para ir para o serviço. E quando ela chegou num determinado lugar, num cruzamento, tinha acontecido um acidente terrível. Está vendo? Pois é. Deus segura você para te livrar. E às vezes na hora você não entende, né? A gente não enxerga. E às vezes é aquele tal negócio, é agradecer a Deus mesmo que a situação seja difícil. Porque para você é difícil aquela hora, mas você não sabe se Deus está te livrando de alguma outra coisa pior. Então por isso que a gente tem que não reclamar, mas sim agradecer pelas circunstâncias importantes, né? Verdade. Porque Deus cuida, vida. E a gente às vezes não enxerga, né, gente? E a gente é assim, né? Na verdade é bem isso mesmo. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com os presbíteros e diáconos, né? Que eu ainda não comecei a falar. Mas na verdade, gente, eu estou dizendo tudo isso para ressaltar a importância do Espírito Santo, né? De como a gente tem que entregar mesmo as nossas vidas, né? Porque por nós mesmos a gente não vai conseguir nada. A gente não tem capacidade nem para estar aqui na frente, para falar nada, né? A igreja é uma obra de Deus e sem o Espírito Santo ela não existiria, né? Isso porque não haveria nem crente, né, para a gente agradecer a Cristo, não haveria crente em Cristo. A igreja é composta por pessoas que confessam o senhorio de Cristo e isso só é possível pela ação poderosa do Espírito, né? Isso está lá em 1 Coríntios 12, né? O Espírito Santo é a alma da igreja. É quem dá ânimo e vitalidade. O Espírito é quem guia os homens à porta da salvação, que é Cristo. Ele diz lá em João, eu sou a porta. Eu estou falando tudo isso, gente, para a gente começar a entrar no assunto agora sobre presbíteros e diáconos. Primeiro para ressaltar que a eleição de presbítero e diácono, ela também tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. A gente sabe disso, né? E para dizer que presbítero, diácono, pastor, membro comum como vocês, que não tem cargo, tudo isso só é possível mover dentro da igreja se tiver a ação do Espírito Santo. Quando você indica alguém para uma eleição, você tem que estar movido pelo Espírito Santo. A assembleia que é feita, ela tem que estar movida pelo Espírito Santo. Tudo isso é fundamental. Só a gente tirando o nosso eu mesmo, né, e deixando o Espírito agir e entregar nas mãos de Deus, é que a gente vai ter uma fidelidade nas nossas escolhas. Porque se você fosse basear pelos desejos humanos, né, pela avaliação humana, daquilo que você acha das pessoas, primeiro que ninguém teria condições. Ou, se a gente quiser melhorar isso, todos teriam. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Bom, mas vamos entrar no assunto especificamente. A gente vai usar bastante a revista agora. Primeira coisa que eu queria salientar. Presbíteros e diáconos. Será que existe uma diferença de superioridade nos dois cargos? Eu não creio que seja de superioridade, mas são funções diferentes. Eu Exatamente, acho que tem dona. o mesmo valor. O que muda é o trabalho, tá, gente? Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O texto aqui falava acerca dos dons espirituais e como era dividido na igreja. Mas olha como ele realça aqui. Mas um só e o mesmo, não é que era um para cada um, era o mesmo Espírito. Tá bom? Realiza todas essas coisas. Então, essa história de superioridade entre um cargo e outro, isso não é bíblico. Tá? Nem mesmo no caso do pastor, viu, gente? Não existe isso. Tá bom? O que muda é o trabalho, as funções. Pastor,
Muito bem, olha aí. Né? Vocês veem a minha responsabilidade de estar falando aqui com o presbítero Trinaldo, seu Zé Ribeiro está aí. Eu até brinquei com os diáconos, falou, pode deixar, gente, que eu vou descer a linha nos presbíteros, mas vou elogiar os diáconos. Aliás, queria agradecer também a junta diaconal, que hoje eu estaria de plantão, eles me liberaram para dar aula, tá? Na condição de que eu elogiasse os diáconos. Não, estou brincando, viu? Mas à noite eu estarei aí. Então não tem isso, tá? É lógico que a gente percebe dentro da igreja, né? O respeito, né? Não tem como a gente, que é mais novo, por exemplo, não respeitar os presbíteros mais antigos. Isso é uma coisa natural até. Você tem que levar em conta conhecimento. Por isso que eu falei aqui, seria leviano da minha parte estar aqui falando alguma coisa, né? Sendo que estaria passando pelo crivo de pessoas muito mais experientes do que eu. Mas até mesmo quando eu venho falar sobre o momento, estou vendo o seu Hamilton aí também, né? Seria um risco muito grande, né? Uma afronta, na verdade. Eu mesmo quando eu venho falar aqui sobre o momento de curiosidade, aquilo é uma coisa que eu tenho que estudar durante a semana toda. Se a Silvia me liga, por exemplo, no sábado à noite e fala, você pode falar no domingo, eu não vou falar porque eu não vou ter tempo para estudar, não assumo isso. Seria loucura. Então, isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Tá certo? Mas vamos lá. Tem o devido respeito, porque foi Deus que colocou. Exatamente, Nancy. Seja pastor, seja presbítero, seja diácono. Porque senão você fura todo o esquema. Se você orou, se você pediu orientação, indicou aquela pessoa e depois você não respeita, né? Ele estaria a serviço de Deus. Exatamente. Então a gente tem que saber respeitar, ver isso. Aí eu marquei aqui, isso tem que ficar guardado para a igreja de modo geral. Calvino, por exemplo, trabalhava insistentemente com o princípio de que as Escrituras exigem de nós e nos advertem que qualquer favor que obtenhamos do Senhor, né, o temos recebido com a condição de que o apliquemos em benefício comum da igreja. Lutero também insistia na ideia do sacerdócio universal, dizendo que na igreja não poderia haver distinção, tá? Essa distinção que eu falei no começo, nem divisão entre aqueles que trabalham e aqueles que ouvem. Não é porque vocês estão ouvindo, no caso, né? É que você tem alguma diferença em relação a quem está falando, por exemplo, seja presbítero, diácono. Para ele, todos eram capacitados, né? Esse mês aqui a nossa igreja está comemorando 155 anos, né? E o aniversário da nossa igreja é comemorado na chegada do reverendo Simonton, né? Que chegou em 1859. Mas a igreja presbiteriana mesmo só foi instaurada 3 anos depois, né? Lá no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Isso aqui é mais uma curiosidade que eu estou contando. Tá? Nessa ocasião, né, depois de 3 anos, foi celebrada a Santa Ceia pela primeira vez. Tá? E ela foi ministrada pelo reverendo Schneider, né? E também pelo reverendo Simonton, em inglês e português. Olha só que interessante, né? Agora, vocês acham que tinha um presbítero e diácono já lá? Isso é uma curiosidade que eu achei aqui, depois eu vou passar para a igreja toda. Bacana, né? Não tinha. Não tinha, porque era muito pouco tempo. Os diáconos, os primeiros oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, só foram eleitos em 1866, ou seja, 4 anos depois. Né? Foram eleitos 3 diáconos, um deles se chamava Guilherme, e é o que eu vou citar aqui agora, e os presbíteros só foram eleitos 3 meses depois. 2, o mesmo Guilherme, que era diácono e depois virou presbítero. Tá? E todos eles foram ordenados no dia 9/7 de 1866. Interessante, né? Só como curiosidade. Mas e na Bíblia? Quando é que surgiu essa história de diácono e presbítero? Vamos dar uma olhada? Atos, capítulo 6. A instituição do diácono. Isso. Vamos ler do 1 até o 5. Aqui é a instituição dos diáconos. Vou começar pelos diáconos, tá? Vamos lá, a gente vai lendo, cada um lê um versículo, por favor? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve
Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélito de Antioquia. Aqui. Então, os diáconos, na verdade, surgiram na igreja com a necessidade de se atender, em princípio, às viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas depois isso mudou um pouco, eles passaram a trabalhar mais diretamente em todo tipo de serviço. Vamos abrir a revista, gente? Vamos acompanhar pela revista agora. Olha lá, quem são os diáconos, tá? No capítulo 2. Eu sei que ela começa com os presbíteros, mas a gente vai começar aqui pelos diáconos. Todo mundo com a revista? Então vocês viram aqui pelo texto, ó, que foram escolhidos 7 homens, e apesar do nosso texto da revista estar lá em Timóteo, aqui em Atos ele já dá 3 características de como deveriam ser os diáconos. Está aqui, ó. Mas escolhei dentre vós 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Tá? Então, essas 3 funções aqui, de acordo com o estudo que eu vi do Hermstein, são as primeiras características que um diácono deveria ter. Bom, e isso perdura até hoje, viu, gente? Olha lá, o termo diácono vem do grego diáconos, né, que significa servo, serviço, servir à mesa, de acordo com a revista. Aliás, é muito parecido com o estudo que eu achei, viu? Eu tenho a impressão até que foi a mesma pessoa. Eu não achei quem deu o estudo aqui na revista, mas estou achando que foi o Hermes também, que está muito parecido. Esse substantivo aparece 33 vezes, diácono aparece 30 vezes e o verbo diaconar 34 vezes. São usados e traduzidos por serviço, ministério. Lembrando que na cultura grega, né, antigamente, servir era algo que não era muito bem visto, viu? Para os gregos, principalmente para os sofistas. Para eles, o homem reto só deveria servir a seus desejos. Esse negócio de servir a outro, ao irmão, isso para eles era uma coisa meio negativa, não cabia na mente grega, não caberia isso, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque nesse período a influência grega ainda era muito forte. Né? E quando foram escolhidos esses homens, inclusive Filipe, que era de origem grega, né? Para eles não pegavam muito bem. Mas tem que se entender que, na verdade, você não está servindo... quando você serve ao seu irmão, na verdade você está servindo a Deus. Né? E o trabalho da diaconia é bem isso mesmo, servir, tá? Uma coisa interessante que nós, diáconos, né? Está aí o seu José ali também, que está assistindo, que a gente costuma conversar muito nas nossas reuniões. Eu ainda sou muito novo nesse ofício, né? Vocês sabem, eu fui eleito recentemente, eu tenho pouco tempo ainda, mas algumas coisas interessantes que a gente percebe. Às vezes a maneira que as pessoas nos veem, né? Lógico que de uma maneira muito respeitosa, mas em algumas situações, como se o diácono fosse responsável pela limpeza e ordem da igreja de modo geral. E na verdade não é isso. Então às vezes a gente tem alguns problemas para discutir em reunião sobre como agir em determinadas situações, para que não se ofenda, para que a gente não contrarie ninguém. Tudo isso é muito delicado, né? Porque às vezes vocês têm uma visão nossa, e dependendo de como a gente aborda vocês, isso pode cair por terra totalmente, né? E a gente não quer isso, a gente quer tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Mas, por exemplo, um dos problemas principais que a gente tem é o fato de as pessoas entrarem comendo na igreja, e a gente, toda reunião que a gente tem, não sabe se impede, se não impede, se deixa, se não deixa. Né? Não tem problema nenhum para nós, diáconos, por exemplo, sair recolhendo os copinhos depois, no final do culto.
né? A gente faz isso, né? Essa é a função. Mas às vezes a mentalidade é que está um pouquinho diferente, né? Não é que você não pode entrar com o copinho, mas você pode recolher o seu copinho no final do culto, né? Não tem problema também. Por isso que eu falo que às vezes o Espírito ele tem que agir, você tem que mudar um pouco essa mentalidade, vou deixar porque vai ter alguém que faça. E a gente já escutou isso muitas vezes. Muitas vezes, né? Talvez na casa dele ele faz assim, né? Então, eu sei que isso é uma questão muito cultural, né? E eu não vou ficar discutindo esses problemas. Isso a gente reúne, mas vocês já devem ter visto várias vezes o Fábio aqui na frente, o Valmir mesmo, falando sobre, né? É uma coisa que é difícil. Por exemplo, quando a gente tem atividades aos sábados, né, que vai até tarde, quando a gente chega no domingo cedo aqui, a gente percebe que a igreja está... E você precisa ter toda uma logística para arrumar tudo, para deixar bonitinho, para quando a gente chegar, né? E às vezes essas coisas faltam um pouquinho de cooperação. Mas isso não é nenhuma queixa que eu estou falando, tá, gente? Só estou explicando. E outra coisa curiosa que eu percebi, de como às vezes muda, né, a visão que as pessoas têm, é em relação às crianças. Teve um domingo que eu estava ali fora e tinha uma criança fazendo assim barbaridades. E o pai não estava conseguindo controlar muito a situação, e isso foi uma situação muito engraçada, tá? Porque o pai pegou a criança pelo braço, apontou para mim e disse: olha a cara daquele diácono, tá vendo como ele está bravo? Se você não parar de correr... E eu fiquei assim... Eu dei até uma olhadinha assim para a criança. Tadinha, gente. Diferente da história vai que traumatizar. Filhos, né? Olha, se você fizer não isso, é? a polícia vai vir te pegar. Poxa vida, isso é errado. Gente, eu achei muito curioso, porque eu falei, mas gente, até ontem eu estava aqui brincando com as crianças. Ele está transferindo a responsabilidade para você. E ele pegou, e a criança ficou olhando assim para mim, que eu acho que ela nem dormiu de noite. Ela deve pensar, meu Deus do céu, esses diáconos têm uma salinha lá embaixo, entendeu? Que eles levam as crianças e devem deixar amarrada lá, gente. Com o tempo, ela não vai querer mais vir à igreja. Eu falei, meu Deus, não, pai, não faz isso não, eu sou bonzinho, né? Mas aí a criança já fez até assim, já olhou para trás e falei, meu Deus. Então são situações engraçadas que a gente passa, né? Se não me permitir, eu gostaria de ter as funções do diácono. Sim. No artigo 53 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu até trouxe ele também, senhor. O diácono é oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho para, sob a supervisão do Conselho, Sim. dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Terceiro, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Quarto, exercer fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Isso aqui são as funções que ele deve se dedicar especialmente. Não quer dizer que ele não pode exercer outras. Sim, verdade. Especialmente estas. É o que o irmão está falando aí do caso. Uhum. E às vezes de uma limpeza urgente. Sim. E outras funções, mas especialmente estas. E também zelar para que não haja reunião paralela no horário de qualquer programação de culto. Isso é uma outra questão interessante, que a gente sempre discute. Às vezes, é lógico, a gente tem toda uma escala para seguir, só que de vez em quando aparecem algumas programações extras, e que a gente não fica sabendo. E as pessoas gostam de se reunir aqui na igreja, tudo, mas às vezes não tem um diácono para ficar de plantão. Isso é uma coisa também que a gente costuma falar sempre. Falar, olha, gente, sempre que for ter alguma coisa na igreja, avisa a junta diaconal para ver se consegue disponibilizar alguém. Não dá para ficar se reunindo na igreja sem ter uma supervisão de alguém lá fora. Agora, o interessante desse texto, Rinaldo, que eu até trouxe também aqui, que eu iria ler, mas já que o senhor já leu, eu não vou nem, por causa do tempo, eu não vou ficar... O que eu achei interessante foi quando fala sobre a reverência, né? Quer ver? Porque fala aqui, manutenção da ordem, a ordem a gente até consegue manter, né? A gente faz um esforço e consegue controlar a porta, tudo. Agora a reverência, né? Eu não consigo ser responsável pela sua reverência dentro da igreja, né? Isso é uma coisa um pouquinho mais difícil, né? É lógico que você pode até chegar
como eu disse, né, às vezes a gente, para não constranger, tem que saber como chegar para abordar, né? Porque eu sei de casos aqui, de pessoas que foram abordadas e que ficaram completamente revoltadas, né, pela abordagem que foi feita. Então, isso é uma coisa muito, muito sutil, gente, não é fácil, né? Eu estou falando aqui com pouca experiência ainda na diaconia, né? Mas pelo que a gente conversa, a gente sabe que os problemas que nós, diáconos, discutimos quando tem reunião da junta, e os presbíteros também, quando tem reunião do presbitério, talvez vocês nem imaginem das coisas que são discutidas, porque isso é uma coisa que a gente não passa para a igreja, assim. Dá licença um pouquinho. Isso é um assunto talvez polêmico e um assunto prolongado, mas quando a pessoa é chamada a atenção e ela fica revoltada, ela está em falta com os deveres do membro da igreja. Exatamente. O artigo 14 da mesma Constituição, a letra D, fala dos deveres dos membros. Eu sou presbítero, mas eu também sou membro. Qualquer diácono pode me chamar a atenção. Mas, senhor Reinaldo, obedecer às autoridades da igreja. Mas foi por isso que eu fiz questão de começar a aula já falando da ação do Espírito Santo, que ela tem que estar em todos. O Espírito é um só. Quando tem a consagração, o que o pastor fala? Exatamente, ele não pede para a gente... muito bem lembrado, mas é que nem criança, por exemplo. Gente, eu tenho muita tolerância com criança, né? Mas às vezes dentro da igreja tem algumas coisas que você não pode permitir, né? Não pode permitir. A nossa igreja agora ela está passando por essa fase que está vindo muita criança por aí, né? E eu estou com dó dos diáconos daqui a alguns anos, né? Tem muito bebê na nossa igreja, né? Sabe, a educação de hoje... Estou brincando, viu, gente? Não estou com dó, não. A educação de hoje não é a mesma de antigamente. Exatamente. Então, a questão das crianças, não tem pai nem mãe que goste que você chame a atenção do filho dele, gente. Oi, querido. Sobre esse caso que você falou do menino que olhou para você assim, com o César funcionava. Sabe por quê? Porque a pessoa é a ordem, não tem. Eu falava, não, chama atenção. Não, eu até acredito. Não, e ele respeitava ele. É que quem fica mal visto depois Não, é a ordem, não tem importância. O importante é que o menino vai respeitar. Na igreja, sim. Eu Sobre reverência, para não sei se pode, mas está dentro da igreja. Eu acho tremendamente irreverente, desrespeitoso. Eu já presenciei algumas vezes a pessoa ficar digitando o celular na hora da escola dominical. Nem fale isso. Dentro da igreja, né? Olha, eu vou falar. Se a pessoa for chamada a atenção, como que ela vai entender? Será que ela, né? Aí que tá. Isso a gente discutiu muito numa reunião que a gente teve na junta, e o nosso irmão Fábio até deu um exemplo, quando ele foi chamar a atenção de uma pessoa que não parava de mexer no celular, né, e o celular fazia barulho, e depois aquela pessoa foi tirar satisfação com ele, lá fora, na igreja, né? Tudo bem, quando eu dava aula na UPA, eu me irritei uma vez com uma aluna que não parava de mexer no celular. Eu fiquei muito envergonhado porque depois ela me provou que ela estava lendo a Bíblia no celular. Hoje a gente... Mas é muito comum, viu? Não se preocupe. Hoje a gente vê muitos jovens que leem a Bíblia no celular. O que a gente questiona às vezes é que, com a facilidade de você estar ali no celular, você sempre dá uma escapadinha, vai para o Facebook, vai para... né? Então, ler a Bíblia no celular não é o problema, né? Mas esse é o que eu estou dizendo. Esse tipo de reverência a gente não vai conseguir controlar, gente. É irreversível. Não é? O uso do celular não tem. E outra, tem que saber, né? É o momento certo de cada coisa. Exatamente. E eu acho que quando você está aqui dentro, gente, nada pode tirar mais a sua atenção. Você sai da sua casa, você vir da igreja, para assistir a aula, e você vai se distrair com outra coisa, então para que você vem? Você vai estar atrapalhando quem está do seu lado e está desrespeitando o professor que está à frente. Pois é. Olha que hoje em dia as crianças Desde pequenininho. E é uma coisa irreversível, como falou meu irmão ali, ó. Não vai ter como a gente... Você não tem como bloquear isso, gente. Não tem como. Entendeu? Mas você não acha Tem que ter muito bom senso. deveria a pessoa trazer para ler a Bíblia, não celular? Porque o celular... Eu seria totalmente a favor disso, mas... Eu acho que a igreja não é um lugar de você ficar lendo, porque tira... Na verdade, você fica olhando no celular.
tira totalmente a atenção do que o pastor está falando, do que está acontecendo na igreja. Eu concordo com a senhora, mas eu acho que é difícil. Eu acho que os meus filhos, por exemplo, eu nunca permiti que fizessem isso. Mas eu não posso questionar um pai que permita, sabendo que o filho realmente está só vendo a Bíblia. Como é que a gente vai questionar isso? É uma coisa, não tem como medir, eu acho. É ordem, acho que é questão de ordem. Sabe o que eu acho que é a questão mesmo? É a questão da reverência. Você saber a educação que você dá para os seus filhos. Falar, olha, quando você estiver dentro da igreja, o seu tempo é para Deus. É que a reverência tem que ver Já desligado. Não é, gente? Se existe uma regra dentro da igreja, eu acho que Não é. Oi, quem levantou? Pois não. Vamos lá, senhor. Existem locais públicos que, de acordo com a lei, são restritos celulares e timer dentro do local. Isso, locais públicos. E por que não na igreja? Ah, mas é verdade. Por que não na igreja? Você percebeu agora o templo do Divino Macedo, aquela relíquia fabulosa, as regras que eles têm agora, é proibido você entrar com celular, é proibido você entrar armado. Eu vi que ele até jogou o celular. Para você entrar naquele templo, você precisa agendar, você precisa ser revistado, mulher com mulher e um homem com homem. Está entendendo? É aí que é o caso. Não vamos entrar em choque. A igreja precisava ter isso aí. Porque é lugar de referência. o problema hoje, né, a gente tem que entender o seguinte, até os pastores levam notebook para fazer a pregação. É verdade, por isso que eu estou dizendo que essa é uma situação, gente. Não? Tinha como romper no salão, agora se não romper lá de cima, não tem como não romper. Tecnologia, né? Eu também acho. A nossa classe aqui é uma classe mais experiente, nós não estamos acostumados. A moçada de hoje em dia, isso já está intrínseco, gente, não adianta a gente querer, entendeu? Isso que eu ia falar, a educação, ela não muda, a educação tem que ser dada, entendeu? O fato de você usar a tecnologia ou não é uma questão, sabe, a gente não vai conseguir chegar num acordo. Eu não vou poder barrar uma pessoa que está vendo o celular, simplesmente porque, sabe, você pode estar vendo um outro site que não seja... Eu não tenho como fazer isso, gente, né? Agora, a pessoa tem que estar educada, né? Saber que aqui dentro não é? É uma questão muito difícil. Eu compreendo, realmente, não tem como a gente fugir dessa tecnologia para os novos, né? A gente vê, como a irmã falou, tem crianças aqui com 4, 5 anos que já usam, né? Esses, me desculpe, eu acho que não estão lendo a Bíblia, mas... né? Então, é uma situação muito complicada, tá? E o assunto acabou fugindo aqui. A diferença quando você está lendo a Bíblia no celular e quando você está lendo a Bíblia, você diz, abre a Bíblia, todos abrem, então estão todos compartilhando. Agora no celular você não sabe se está ou não está. Se você está aqui, como é que você pode estar prestando atenção no que você está explicando? Pois é. E eu citei esse meu exemplo da sala de aula porque foi muito impulsivo da minha parte. Eu achei que era uma falta de respeito eu estar ali falando e a pessoa está mexendo no celular e quando de repente eu vi, ela estava, mas eu estou lendo a Bíblia. Me mostrou e eu fiquei com aquela cara de paisagem. E aí eu vou falar o quê? É difícil, gente, é difícil. Agora, era uma sala de aula, era um pouco diferente, né? Eu acho que no culto a gente tem que estar esperto, gente, não pode ser. Né? Bom, mas vamos lá. Que bom que vocês participaram bastante. Olha, são assuntos que só a gente mesmo... Agora, esse exemplo da criança, eu concordo que eu acho que até faz efeito, né? Geralmente os pais usam essa técnica, né? É que eu falei, meu Deus, né? Deve ser um monstro para esse menino. Da próxima vez que ele passar do meu lado, eu não vou nem poder brincar com ele. Eu falei, esse cara vai me pendurar ali no portão. Ela explicou bem, né? Ela falou assim, olha, ele é diácono e ele vai te dar bronca se você não... É outra maneira de abordar. Um outro contexto, é verdade. Como ele falou, tá vendo a cara dele? Ele é bravo, ele vai te... E aí eu não sabia se eu ria, eu só fazia cara de mal, né? Falei, agora eu vou ter que assumir aqui. Ela falou o que poderia acontecer com o neto dela. Agora transferir, então... E essa questão das crianças também é uma situação difícil, né, gente? É difícil.
né? Você pode, às vezes, ofender, magoar uma pessoa, chamar a atenção do filho. É uma coisa... o que a gente costuma falar tenta falar com o pai, né? Tentar falar com o pai, porque... Mas eu concordo que ele às vezes precisa de regras, porque o meu neto tem 13 anos e ele está na escola, onde ele fica o dia todo. De manhã ele tem a aula normal e à tarde ele fica lá para ter reforço, para ter outras aulas. Só que assim, na hora de entrar, todo mundo entrega o celular e fica guardado. É proibido. Sim. Mas eu acho que tem algumas instituições que estão usando essa... Qualquer coisa, assim, tem que deixar lá. Na hora da saída, todo mundo... Pois é. Mas por quê? Porque senão a criança vai se distrair com qualquer outra coisa mesmo e não vai prestar atenção. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Olha, aí a origem do ofício do diácono, a gente viu que está lá em Atos, que eles foram... por causa das viúvas, né, dos helenistas que estavam sendo esquecidas na distribuição. Mas aqui diz, em relatos posteriores, os 7 diáconos são mencionados não apenas por servir às mesas, tá? Mas por debater, ensinar, pregar e batizar. Isso está na Bíblia, tá? Filipe foi chamado de evangelista. Os diáconos exerciam uma função específica nas igrejas locais. Vamos direto aqui para as exigências, senão a gente não vai dar tempo de depois falar dos presbíteros. Olha, as exigências para alguém ser diácono. O primeiro ponto que ele fala, respeitáveis. O que eu achei bacana aqui no estudo é que ele dá a origem das palavras, e vocês sabem como eu gosto disso, né? Porque às vezes tem diferença de um idioma para outro, né? E no grego principalmente, que eles conseguem descrever tão bem o que significa cada palavra, ó. Respeitável significa sério, digno e honesto. Abrange o temperamento interior e a postura exterior. Eu acho que esse é um dos pontos... É o sinal já? Meu Deus, gente do céu. Quando você tem alguma indicação para diácono, eu acho que esse talvez seja o principal ponto que você analise, né? Porque talvez você não conheça a pessoa a fundo, mas você consegue perceber se ele é uma pessoa séria, se ele é digno, se ele é respeitável, né? De uma só palavra, que no grego significa língua dupla, né? Ou duas conversas. Você não pode falar uma coisa para uma pessoa e agir de outra maneira. Aquilo que eu estava dizendo aqui no começo, tá? Exatamente, não pode ser fofoqueiro, principalmente no quesito das visitas, né? Que é uma das coisas que a nossa junta tem começado a fazer, começou a fazer de novo agora. Você não pode visitar uma pessoa e depois sair falando para todo mundo o que você viu dentro da casa dela. Isso é completamente desagradável. A pessoa te confia um problema pessoal que ela tem, por exemplo, uma necessidade, uma dificuldade, e você sai contando isso para todo mundo. É desagradável, né? Não pode ser assim. O terceiro, não inclinados a muito vinho. Esse é bem interessante, porque lá nos presbíteros tem o mesmo tema, só que lá diz não dado ao vinho. E aqui é não inclinados a muito vinho, ou seja, a gente pode beber um pouquinho. Tô brincando, não pode não, viu, gente? Não. Exatamente. E eu vou falar que esse é... Eu estou brincando, quando eu passei pela minha prova, né, inclusive foi o presbítero Rinaldo, ele até brincou com essa brincadeira que ele fez do dedo, né? Vai tomar um dedinho, só que o dedo era assim, né? Não era... E não inclinado, você sabe que a bebedice, né, era algo muito comum antigamente, né? Não é à toa que isso aparece aqui, né? Você não pode ir fazer uma visita para uma pessoa, por exemplo, ou estar na igreja com um aspecto de embriaguez, né? Então, aqui na revista, ele só diz que não ser viciado em bebida alcoólica. Mas no outro estudo que eu li, ele era um pouco mais severo, assim. Tá? Não inclinado, ele queria dizer que não era para beber nada mesmo. Tá? Aqui dá a entender que você talvez possa beber um pouquinho, né? Tem essa diferença, né? E eu vou confessar para vocês, eu gosto muito de vinho, eu sou apaixonado por vinho. Entendeu? Mas você tem que saber a medida, né? Quando eu estudava francês, eu fiz até um curso para aprender a degustar vinho, de tanto que eu gostava. Tá? E tem culturas que dizem que se você tomar um copo de vinho por dia, isso vai te fazer muito bem, né? Mas é algo muito perigoso para se falar, né? Dá a impressão que você... Mas aí fala do vinho, mas na verdade
é em geral bebida alcoólica. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, tá? Você precisa ver também a região. Esse lugar aí era um lugar de frio, um lugar de zona temperada. Tem todo um aspecto cultural atrás disso, é verdade. Mas ele citou isso porque a bebedice e a poligamia, que depois vai falar aqui também da mulher, eram dois problemas muito sérios na época. Né? Como muitos diáconos e presbíteros eram recém-convertidos, né, e tinham uma vida muito pregressa antigamente, né, ele quis deixar isso bem claro no texto, para esquecer mesmo totalmente aquele velho homem, para não... Mas na Bíblia fala também que não sejam neófitos. Também. E eu acho também que o vinho era, acho que, a bebida que predominava, Não né? tenha dúvida, né? Naquela época. É, mas com certeza, como a irmã disse, é qualquer tipo de bebida, né? Porque se você for ver bem mesmo, algumas bebidas são muito mais fortes do que o vinho, né? Talvez uma taça de vinho realmente não vá fazer mal, tá? Mas... Sérgio, Oi? você acha que, por exemplo, a igreja tem várias pessoas e na eleição nem todas as pessoas conhecem uns aos outros, não conhecem a vida particular de cada um, Sim. não é? De repente as pessoas votam numa pessoa que não tem uma vida digna. E essa pessoa se regenera ou passando pelos diáconos, pelo presbitério, pelo presbítero, pelas reuniões, é ali que se descobre? Olha, eu acho que eu ainda volto no primeiro ponto do começo da aula, né? A ação do Espírito Santo. Né? Eu concordo que talvez você se iluda, né, e escolha alguma pessoa que não tenha capacidade. Eu até acredito que a diaconia, o presbiterato, ela ajude você a mudar, né? É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Quando me ligaram a primeira vez dizendo que eu tinha sido indicado por alguém, eu vou falar que eu fiquei sem dormir. Eu falei, meu Deus do céu. Você pensar que tem várias pessoas que confiam em você, eu acho que no mínimo isso tem que te fazer mudar um pouquinho de... Né? Ou você está sendo muito falso. Né? Por isso que o bom é que é uma assembleia, são várias pessoas. Eu acho que a margem de erro é muito grande se você indicar uma pessoa que todo mundo vai indicar e ela não ter condições. Eu acho que é bem difícil acontecer. Mas nós somos humanos, né, gente? É o que eu falei no... Foi à igreja e falou, como que aquela pessoa pode ser presbítero se fica lá na porta do bar e bebe? Eu acho que, Pois é. às vezes, assim, que nem a igreja, às vezes não sabe, qual outra pessoa do mundo sabe. Exatamente. Eu, particularmente, acho o critério da nossa igreja muito bom. Eu poderia Depois nós temos que orar muito, né? Oração. responder a sua pergunta. Exatamente. Para que o Espírito... Pois não. O artigo 28 da Constituição. A admissão a qualquer ofício depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo, Isso. reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Esse povo de Deus aqui, primeiro, refere-se ao conselho. Já houve caso de pessoa eleita que o conselho vedou, que a pessoa foi interrogada e teve a coragem de dizer que tinha um vício. Então, muitos... Isso é verdade. A gente tem que ser sincero. Muitos pastores não deveriam ser pastores, muitos presbíteros não deveriam ser presbíteros, e muitos diáconos não deveriam ser diáconos, e muitos membros da igreja não deveriam ser membros. Precisa primeiro se converter. Isso. E passar pelo exame. Por isso que os candidatos à profissão de fé para esse treinamento passam por um exame rigoroso e precisam. Eu sempre, na minha experiência, tento dificultar a pessoa se tornar membro da igreja, porque assume compromisso sério com Deus. Deve fazer consciente. Não se trata do oficialato, diaconato, presbiterato ou pastorado, muito mais. Sim. O artigo 28 é claro. A admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, primeiramente. Depois, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. E depois, aí sim, é o processo que vai acontecer hoje. A ordenação e investiduras solenes
conforme a liturgia da igreja, que aí é a parte litúrgica da igreja. Exatamente. Mas, eu repito, aqui, nós tivemos um caso aqui, eu sou dos presbíteros antigos, e não faço questão de revelar o nome. Sim. O irmão Ivan Tunes foi para por essa igreja aqui, não sei se alguém lembra, ele foi vedado ao cargo porque ele foi interrogado e ele confessou que era um fumante. Como que um conselho vai aprovar uma pessoa a oficialato ou até o simples ser membro da igreja, sendo que ele é um fumante ou tem um vício de beber? Então nós somos cúmplices. Daí a responsabilidade que nós temos como conselho da igreja. Então tem isso também, viu, irmão? Mesmo porque a palavra de Deus é bem clara, eu já falo tudo isso, né? E esse é um fato importante, porque além da indicação que vocês dão, ainda tem que passar pelo... A primeira vez que eu fui indicado para ser presbítero, o pastor chegou para mim e falou assim, nós não vamos aceitar a sua candidatura porque você não tem experiência ainda. Era para presbítero já. Alguém me indicou para ser presbítero, né? Provavelmente gostava de mim. Desculpa eu estar tomando tempo. Não, eu quero pedir desculpa porque eu não vou conseguir terminar a aula, gente. Esses artigos aqui são importantes para o presbítero e o diácono. É verdade. O artigo 55 da Constituição também diz assim, o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplo de santidade na vida. É isso. Mesmo porque a palavra de Deus já diz isso tudo, né? É porque a Constituição era bom que todos os oficiais tivessem um manual e trouxessem para a igreja. É verdade. E o melhor, indo mais longe, todo membro da igreja devia ter um manual e pelo menos ler um pouco. Porque isso aqui as pessoas na igreja presbiteriana que não é presbiteriano. Às vezes são alheios aos princípios presbiterianos da igreja. É verdade. Então, é importante saber. E é bom saber que o manual presbiteriano, que divide ser em 3 partes, Constituição da Igreja, Código de Disciplina e Liturgia, ele foi feito sob a inspiração do Espírito Santo. Então, é aquilo que eu sempre digo, eu sou cristão e depois presbiteriano convicto, porque as leis da igreja elas são extraídas da Bíblia. Sim. Está em acordo com a palavra, o texto de 1 Timóteo 3 da lição, ele condiz com os artigos que eu li e outros que poderia ler, mas não vamos ler para não tomar tempo. Pois é. Mas aqui no capítulo 3 fala tudo isso, né? Não dá para ouvir, não de ouvir. Todo, exatamente. Gente, eu preciso que vocês me ajudem agora, porque eu não vou conseguir terminar. Eu vou propor aí para o reverendo Abel e de eu continuar essa aula no próximo domingo. Não no próximo, porque eu vou estar de plantão lá no Parque das Flores. Talvez no último. Eu não sei. Dos presbíteros, né? Tem que falar dos presbíteros, gente. É uma coisa, né, Sérgio? De tudo a gente tem que conferir na palavra. A palavra de Deus está dizendo isso, então é isso. Exatamente. E, gente, olha, foi muito bom. Eu nem imaginava que vocês iam participar tanto. Que bom. Muito. Eu realmente, mas eu pretendo, vou conversar com a dona Gel, vou ver com alguém, de eu continuar essa aula talvez no último, para a gente poder falar dos presbíteros. Vamos parar de malhar os diáconos aqui e vamos... Tá bom, gente? E só para terminar, olha, Calvino dizia, o que o nosso irmão falou ali, para Calvino, o que torna válido um ofício é a vocação, e que ninguém pode exercê-lo correta ou legitimamente sem antes ser eleito de Deus. Tá? Então, gente, sensibilidade, né? Eu acho que a margem de erro é muito grande se a gente levar em conta apenas a nossa vontade humana, entendeu? Mas ela se torna pequena porque são várias pessoas, a gente tem o crivo do conselho, tá? E acho mais difícil acontecer, né? Mas a gente sabe como é que é. Tá bom, gente? Eu vou terminar então, peço desculpas, eu achei que ia ser tão rápida a aula, né? Fiz todo aquele floreio no começo. E... Fala, irmão.
Então, eu vou continuar depois disso, porque esse assunto das mulheres é bem interessante, tá? Existem duas versões aí, a nossa igreja segue uma, lógico, mas existem igrejas que têm diaconia, diaconisas, né? E também falar do assunto das mulheres sobre o casamento, né? Das mulheres, está na Bíblia, os textos é só era quando era necessário. Isso. Tá bom, gente? Então, mais uma vez eu peço desculpas, tá, pelo tempo. Acho que faltou um pouco de experiência também da minha parte, mas vou tentar continuar isso depois, tá bom, gente? Valeu pela participação, obrigado, viu?